O choro de um piedoso. Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Salmo 12, versos 1 e 2. Geralmente pensamos no povo de Deus considerando sempre o seu padrão ideal. A própria expressão nos remete à ideia de um povo santo, comprometido com o Senhor, longe do pecado. Não estamos acostumados a pensar na comunidade da aliança, reconhecendo a quase completa falta de piedade, de fidelidade, multidão qualificada pela falsidade. O Salmo 12 não está falando dos pagãos, ímpios de fora do povo. Está falando dos ímpios de dentro do povo, que a si mesmos se chamavam povo de Deus. Daí, devemos considerar duas coisas. Primeiramente, olhando cada um para si, fazer uma profunda análise e considerar em que grau de impiedade ou de santidade se vive. Parece ser comum a confusão entre santidade e a pouca impiedade. Pensa-se na vida consagrada que o crente deve mostrar diante de Deus como se fosse tão somente um tipo de redução de danos, diminuir a impiedade a um nível administrável ou tolerável. No entanto, há enorme diferença entre essas duas posturas. Enquanto a santidade rejeita o pecado em todos os seus níveis, a pouca impiedade seleciona pecados de pequena intensidade, achando ser possível conviver e controlar de alguma forma a impiedade. Portanto, o que se espera de nós é que tenhamos compromisso com a plena obediência, sem buscar uma espécie de convivência pacífica com o pecado, como se isso fosse possível. Em segundo lugar, precisamos considerar a realidade do povo de Deus, isto é, entendermos que muitas vezes está anos-luz de distância do ideal ordenado pelo Senhor. Colocando isso em outras palavras, é possível encontrar impiedade em agrupamentos intitulados de igrejas, com pecados que nem mesmo entre os ímpios é comum serem encontrados. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz exatamente isso quanto à igreja de Corinto, na qual havia um jovem que se deitava com a mulher de seu pai, que no texto poderia ser mesmo a sua mãe. Acreditar que alguém é crente somente pelo fato de estar em uma igreja ou por afirmar crer em Jesus é erro perigoso. Não devemos baixar a guarda imediatamente àquele que se confessa cristão. Em tempos quando o povo está afastado de Deus, precisamos imitar o exemplo do salmista e clamar: salva-nos, Senhor. Quando a igreja que deve salgar a nossa sociedade, conservando os bons costumes, temperando a vida com as benesses da convivência justa e bondosa e esterilizando o mundo das bactérias perniciosas do pecado, abandonar essas suas responsabilidades, os fundamentos da terra serão abalados. Perde-se totalmente o referencial. Não haverá padrão para o certo e o errado. Tudo começa com a perda da piedade. Certamente é ambiente totalmente contrário à presença de um cristão. Total anarquia e perdição. Deve-se também dizer que, por vezes, a santidade é confundida com mera aparência. Ao percebermos alguém com um semblante semelhante àqueles dos cachorros de padaria, o olhar de súplica e compaixão, automaticamente o associamos à pessoa piedosa. No entanto, piedade nada tem a ver com isso, não devendo nunca ser confundida com psicologismo barato. Piedade aponta para a vida diária com Deus e para a obediência. Fala da necessidade de ter desejos piedosos, ou seja, coração puro, não cobiçoso, onde há sede por Deus. Ora,
Se o cristão procurar meramente aparentar uma vida com Cristo, tal jamais será suficiente para evitar a prática do pecado no seu cotidiano. No coração onde o eu não se encontra crucificado com Cristo, predominará a soberba. É por isso que a igreja onde o nível de santidade é baixo, a falsidade e o atrito imperam. A fidelidade foi vulgarizada. Atribui-se o termo fiel de forma muito irresponsável. Para a grande parte das igrejas atuais, fiel é aquele que vai à igreja e dá o dízimo. Também são reconhecidos assim aqueles que se esforçam para dar dinheiro para alguma causa do reino, ou operam qualquer serviço que se reconheça contribuir com a causa de Cristo. Todavia, fidelidade é entregar a vida totalmente a Cristo. Viver integralmente a nova aliança em seu sangue é ser servo de Deus 24 horas por dia. Quando entendemos o nível elevado que a vida cristã exige, é de se pensar se não chegou o momento de iniciarmos os nossos clamores a Deus, como faz o salmista, começando por refletir em nossa própria vida. Há ainda algo que é necessário ser destacado no texto. Há ocasiões quando o povo, chamado de Deus, alcança tal nível de impiedade, tornando-se apóstata. Nesse contexto de completo afastamento de Deus, a verdadeira defesa de um modelo de vida híbrido, carnal, algo que funciona como um disfarce, uma máscara, traços do verdadeiro evangelho para tentar dar legitimidade ao erro e ao pecado. O mal sempre trabalha com meias verdades, pois se apresentar o erro escancarado, dificilmente alguém que tem algum conhecimento das Escrituras vai aceitar com facilidade. De qualquer forma, o verdadeiro convertido, que desfruta de vida espiritual sólida e profunda, tem olhos aguçados para enxergar o engano e não se deixará levar por ressignificações, releituras propostas por hereges atuais. Com o passar do tempo, os salvos serão poucos e raros, um remanescente fiel. Assim, entendamos que as maiores perseguições se levantarão por parte de falsos irmãos, dentro das próprias igrejas, na medida em que a volta de Cristo se aproxima. A igreja apóstata perseguirá ferozmente o remanescente fiel, pois a existência e pregação deste, mais do que aos ímpios do mundo, serão a proclamação da sua condenação. O clamor do salmista mira exatamente o auxílio de Deus diante do sofrimento causado ao verdadeiro salvo por uma igreja apóstata. O que começa com mera discordância quanto ao devido comportamento cristão, sempre se degenerará em intensa perseguição. Mesmo nos relacionamentos entre crentes, a discordância que se perpetua tende a se degenerar em atritos profundos. Aprendamos, portanto, a realidade da igreja, a principal agência do reino de Deus. Não é o nome igreja que torna um aglomerado de pessoas povo de Deus, bem como não será a designação crente que provará que alguém de fato o é. Sejamos responsáveis com nossa vida com Deus e preparados para lidar com a igreja, tanto a verdadeira quanto a falsa. Que o Senhor nos ajude a ser discípulos de Cristo em tempo integral. Sejamos piedosos e fiéis, agindo com integridade e justiça, observando os princípios da palavra muito acima de qualquer interesse humano, manifestando nosso profundo lamento diante de Deus, o choro de nossa alma ao testemunhar tanta iniquidade. Vivamos para a glória do Senhor. Tenha um excelente dia na presença de Cristo. Reverendo Jair de Almeida Júnior.